Olá pessoal, tudo bem? Muito prazer em gravar mais um vídeo para vocês. E eu quero tratar hoje de um assunto muito interessante, ou pelo menos eu assim o considero, que diz respeito à atualidade da filosofia. Geralmente, nós ouvimos as pessoas questionarem a utilidade da filosofia, como se a filosofia fosse uma ferramenta para nos dar algum objeto ou nos proporcionar algum bem. E eu digo sempre, está aqui o gato Messi, hoje ele deve assistir a minha palestra também, deve prestigiar, mas eu digo sempre que fazer pensar, fazer raciocinar, usar o cérebro, é um grande instrumento para nos ajudar a levar ou conduzir a nossa vida com mais segurança, não é isso? Então, eu vou dizer aqui acerca desta dificuldade nos nossos dias e de também um entendimento, de minha parte, que me fez ter uma compreensão maior acerca da falta de raciocínio que acometem a muitas e muitas pessoas. Hoje ele está querendo me beijar, hoje está difícil, viu? Hoje ele está carinhoso por demais, ele está emotivo. Mas vamos lá. Vamos falar da razão, e não à toa eu trabalhei, hoje vai ser ao vivo, é isto, ao vivo é complicado. Eu trabalhei durante os últimos 10 dias com um filósofo chamado Descartes, lê-se Descartes, mas é Descartes, René Descartes, o filósofo francês. Eu trabalhei para um artigo que será publicado no jornal O Barrete, na revista virtual O Barrete. Então, o que ocorre? O Descartes, ele vai trabalhar... Rapaz, esse gato hoje está atentado, viu? Ô Messi, rapaz, o pessoal já está falando mal da gente, o pessoal comenta, dá um tempo, vamos lá, dá um tempo, olha, dá um tchau pra galera. Eu acho que é a minha loção pós-barba, só pode ser, não tem como. Mas vamos lá, vamos ver se o gato deixa eu falar, sobre o René Descartes. Mas vamos lá. O Descartes, ele é um filósofo considerado racionalista, porque, eu vou dizer, 2 mais 2 são 4, uma coisa muito óbvia, porque ele vai privilegiar a razão. E a grande iluminação na vida deste filósofo, que nasceu em 1596 e faleceu em 1650, por isto ele é um filósofo do século XVI, século XVII, aliás, passou maior tempo no bojo do século XVII. A grande questão dele vai ser a seguinte, que ele sai do colégio e ele chega à conclusão de que tudo o que ensinaram para ele não tinha, não o satisfazia, como as suas dúvidas existenciais. Então ele passa a primeira fase
do ceticismo. O que vem a ser isto? Ele começa a duvidar de tudo. Ele começa a duvidar de todas as coisas que lhe foram ensinadas até então. E a genialidade dele, porque ele é um excelente matemático também, ele é o criador da geometria analítica, que ele começa a se questionar e começa a tentar entender o mundo. E logicamente ele começa entendendo o mundo através da resolução dos problemas, e ele parte da matemática. Então ele vai tratar os problemas da vida como uma equação matemática. Quando ele coloca, que sempre assim, nós devemos partir da resolução dos problemas, dos mais simples aos mais complexos. Então, no meu ponto de vista, o Descartes nos ajuda a pensar. Ele nos ajuda a sistematizar o nosso pensamento. Primeiramente, através da matemática, é como se fosse um edifício mesmo. Então, no alicerce deste edifício está a dúvida, o ceticismo. Ele duvida de tudo. O primeiro andar deste edifício estão as proposições matemáticas, que ele irá nos sugerir como modo de nós caminharmos com mais segurança neste mundo. E a partir daí, a filosofia e as discussões mais metafísicas tal. Então olha que genialidade do Descartes e como eu observo a atualidade dele nos dias atuais. Porque eu tenho observado, eu não sei se vocês têm observado, que muitos de nós ficamos por vezes indignados com algumas coisas que nós ficamos sabendo, A gente tem a tendência a ficar indignado. E eu confesso que o que me trouxe paz de espírito e leveza de espírito é o entendimento de que, infelizmente, mas é triste constatar isto, vamos voltar ao Descartes, que aquela proposição que ele coloca de penso, logo existo, ou seja, penso é o meu pensamento, é o meu juízo crítico, é a minha análise que determina a minha existência. Só que eu brinquei e brinco com esta proposição cartesiana, que é o seguinte: como ele é um brilhante matemático, foi um brilhante matemático. Eu não sou muito bom em matemática, mas na escola, no primário e no ensino médio, eu aprendi a sentença básica, que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, se eu afirmar que 2 mais 5 é igual a 7, eu vou inferir que 5 mais 2 é igual a 7. Então, isto é uma interpretação minha, tá? Não é do Descartes, ela é minha, é uma interpretação, a guisa até de uma provocação, que eu brinco o seguinte, que se nós invertermos o polo, a proposição do Descartes de penso, logo existo, para existo, logo penso, isto não é uma verdade. E vocês podem observar pela falta de raciocínio do povo, da massa, não é? Então nós ficamos bastante indignados com aglomerações nas praias, nos barzinhos,
nas praças públicas. Só que para mim, eu já não fico indignado, porque eu já cheguei à constatação de que estas pessoas, elas existem, mas passa ao largo delas a capacidade de raciocinar, de pensar, de avaliar com o seu juízo crítico os atos que estão fazendo. Então, eu parto do entendimento de que estas pessoas apenas existem. E eu costumo brincar que a vida, ela é seletiva no trato com a excelência. Eu faço uma analogia com um filme. A vida é um filme. E sujeitos excelentes, que usam o seu cérebro, que são racionais, que são pessoas altivas, que têm a capacidade de raciocínio, significam sendo o ator principal deste filme. E que a grande maioria que está por trás são os figurantes, que não pensam. Aí vocês falarão assim: ah, Marcelo, você está sendo elitista. Confesso, estou. Mas este meu elitismo me faz não ficar indignado com a falta de inteligência, de senso crítico, de raciocínio, de excelência das pessoas. É utópico acreditar que a excelência irá cair no colo de todos. As pessoas apenas existem. E eu vou aqui além. Eu lembro que, conversando com a minha mãe, a minha finada mãe, nós conversávamos e sempre tivemos gatos, não é? E os gatos faziam as suas macaquices aos nossos pés. Eu conversando com a minha mãe e os gatos, né, fazendo as suas macaquices. E a minha mãe ria para mim e me perguntava: Marcelo, o que será que os gatos pensam? Não é? Na simplicidade dela. E eu ria demais desta pergunta. E lendo Descartes agora, né, para escrever este artigo para o Barrete, que vocês poderão ler lá a posteriori, eu vou além. Isto me surgiu agora, recente. Então, quando eu vejo aglomerações, praias lotadas, em tempo de pandemia, no meu íntimo, eu me pergunto, e eu pergunto a vocês: o que será que este povo pensa? Né? Então vocês irão raciocinar: ah, o Marcelo está comparando este pessoal a animais. Não, não. Eu não vou ser injusto com os animais. Porque a eles, os gatos e os animais, não foi dado a capacidade de raciocínio. Então é simples assim. Então, este vídeo é para, ao mesmo tempo que provocá-los de que nem todos que existem pensam, porque na maioria das vezes as pessoas não pensam, mas é para
oferecer-lhes e provocar-lhes o entendimento de que não devemos nos indignar com muitas das coisas que nós observamos no nosso cotidiano. Porque eu volto à pergunta da minha mãe para vocês. O que será que eles pensam? Ok? Eu quero aqui dar uma dica de filme para aqueles que não são versados em filosofia. Serve como uma boa biografia, um entendimento do livro, do filme, aliás, do DVD Descartes, um filme do Roberto Rossellini, ok? E, como dica final, para nós brincarmos um pouco, eu quero aqui indicar a leitura deste meu livro, Corda sobre o Abismo, para que vocês, assim como o personagem principal, o Denizar Dias, estranhem este mundo no qual vivem e que cheguem à conclusão do quanto é difícil ser um intelectual neste mundo cretino de hoje. Aqui eu tenho a edição portuguesa do livro, Corda sobre o Abismo, é o mesmo livro, porém, duas edições, e que retrata muito da minha fala neste vídeo de hoje, ok? Até a próxima!